Agradeço a presença de todos em nome da Comissão de Direito Empresarial dessa Ordem dos Advogados aqui de São Paulo. Eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, que é o João Daniel Rassi, que além de tudo é um grande amigo, advogado, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, doutorado também pela Universidade de São Paulo, coordenador regional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, além de ser professor universitário e sócio do escritório Siqueira Castro Advogados, a quem agora eu passo diretamente a palavra. A minha palestra, portanto, vai ser dividida em duas partes. A primeira parte com alguns temas fundamentais da corrupção, entre eles o tão falado compliance, e uma segunda parte com comentários ou com breves observações de alguns artigos da lei. E nessa primeira parte, o primeiro ponto que chama a atenção é o que é a corrupção. O que é a corrupção em si, o que é a corrupção no tratamento jurídico e o que é a corrupção para a Lei 12.846. São três aspectos distintos e que não se confundem. O conceito de corrupção etimológico, ele é muito abrangente. Pode tratar, inclusive, de uma ruptura de valores morais e que não tem nada a ver com as suas consequências jurídicas. Numa segunda dimensão, no segundo aspecto, eu posso entender a corrupção no sentido jurídico como qualquer ato que atinge a administração pública, que não necessariamente, no sentido do direito penal, que é aquela conduta que Nelson Gria falava que é o mercadejo da função pública, ou seja, em que eu tenho um funcionário público, no sentido do Código Penal, que pertence à administração pública, e eu tenho um particular que, para obter uma vantagem da qual o funcionário público pode possibilitar, e que pertence à administração pública, negocia com o funcionário público, ele compra, ele negocia. Nesse caso, no sentido do direito penal, eu teria a corrupção passiva por parte do funcionário público, a corrupção ativa por parte do particular, e que se traduziria no mercadejo da função pública, no sentido do Código Penal. Nessa segunda dimensão, a corrupção pode ser considerada como esse ato do mercadejo da função pública, mas ela pode ser genérica. Ela pode abranger, por exemplo, o tráfico de influência, que é crime no Código Penal, e que, aliás, dizem que o primeiro ato de corrupção no Brasil foi justamente a carta de Dom Pedro, ou melhor, de Pero Vaz de Caminha, que, escrevendo a Dom Manuel de Portugal, ele passa a pedir favores para um genro dele. Ele pede um emprego para um genro. Esse tráfico de influência, ele pode ser considerado, num segundo ponto, como um ato de corrupção. Então, eu tenho o sentido etimológico, eu tenho o sentido jurídico, que pode abranger vários atos que atingem a administração pública, e eu tenho o sentido da lei. Todos esses não se confundem com o sentido de corrupção do Código Penal, que é muito mais restrito e que se limita ao mercadejo da função pública. No sentido da lei, portanto, eu posso considerar como corrupção todos aqueles atos previstos no artigo 5º, que são vários incisos, em que a lei denominou de atos lesivos. É uma lei anticorrupção porque ela pune, aspas, atos lesivos, dos quais eu tenho vários, todos descritos nos incisos do artigo 5º, que são os tipos administrativos criados pelo legislador e que vão ser objetos do procedimento administrativo de responsabilização, previstos na lei, também no decreto, o famoso PAR, que vai chegar a uma consequência e aplicar as sanções aqui da lei. Corrupção, portanto, no sentido da Lei 12.846, são os atos lesivos do artigo 5º, que necessariamente não se confunde somente com o mercadejo da função pública. Mas e essa lei anticorrupção, então, que não tratou especificamente de crimes, ela não tem uma natureza de direito penal? Não. Categoricamente, não. A lei que
a maioria da doutrina tem chamado de lei anticorrupção, ela trata de atos lesivos com consequências civis e administrativas. E quando eu falo de consequências, eu estou dizendo que a lei, por conta da infração do ato lesivo, aplicará uma sanção civil ou uma sanção administrativa, mas não uma criminal. Não é, portanto, uma lei do direito penal, porque o conceito clássico de crime, para ser crime, eu tenho que ter uma pena. Pena é reclusão ou detenção, privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. No conceito clássico de direito penal, e isso não existe na lei. Mas o que trata mais essa lei? Que alguns já vêm chamado lei da empresa limpa, e eu achei essa denominação uma denominação muito cabível, até politicamente correta. Por que a lei anticorrupção é uma lei da empresa limpa? Como se tivesse a lei da ficha limpa? Porque ela vai provocar uma reação por parte das empresas privadas, portanto, que se relacionam com o poder público para avaliar ou reavaliar procedimentos internos nessa relação privado com o poder público, isso subsiste na lei, para evitar que haja qualquer implicação ou suspeita de implicação ou consequência por, eventualmente, uma acusação de uma prática de ato lesivo. E aqui vai um ponto importante. Se diz que hoje o maior patrimônio, ou um dos grandes patrimônios que uma empresa tem no mercado globalizado, no mercado transacional, a palavra multinacionais, a multinacional de 10, 15 anos atrás, hoje é algo o que era diferente, o que fazia parte só as grandes empresas, hoje é algo comum. As fronteiras da globalização são distintas, mais fáceis, são transitáveis. Um dos maiores patrimônios que a empresa tem é a sua imagem, independente do tipo societário que tem. Mesmo tendo o Código de Consumidor, o consumidor em si, a exemplo do que sempre aconteceu nos Estados Unidos, ele é a maior preocupação de uma empresa que não quer se ver envolvida ou ter a sua imagem envolvida em atos de corrupção na mídia. Como uma empresa, por exemplo, não tem interesse em se ver envolvida com trabalho escravo, no caso de confecções, e assim por diante. Então, ter uma lei que diga ou que trate da relação entre o âmbito privado e o poder público no sentido de corrupção amplo, que são as condutas do artigo 5º, significa que eu tenho uma lei que é de preocupação da empresa, que quer a sua imagem limpa. E daí, lei da empresa limpa, ou da imagem limpa. E é essa a ideia da lei. Tanto assim que um dos dispositivos da lei cuidou de um inciso que fala que, em eventual processo administrativo por ato de corrupção, que a empresa sofra uma consequência, eu já estou falando do final, tem um inciso que diz que, se ela tiver um efetivo programa de compliance, a pena dela pode ser reduzida. E aqui vai um ponto fundamental da lei. Eu já falei da lei, situei a lei no campo jurídico do que é a corrupção, dos seus atos lesivos, e eu passo a tratar de um outro tema, que é o compliance, que foi previsto num dos incisos da lei, embora todos os dias a gente receba e-mails de programas de compliance. Porque a lei ela não escreveu compliance, exatamente essa palavra estrangeira. Então, o que significa esse compliance na lei que eu vou chamar Lei de Empresa Limpa? Bom, esse é um ponto fundamental da lei. Se a empresa se preocupa com a sua imagem, e no caso da lei anticorrupção, numa imagem de não se ver envolvida em atos lesivos, ela deve criar uma série de regras internas que dizem respeito não só à ética empresarial, mas também ao segmento, ao cumprimento das legislações internas de cada país por parte dos seus funcionários.
É, portanto, mister para essa empresa que se preocupa com a imagem criar na sua estrutura, no seu organograma, um cargo capaz de fiscalizar a própria empresa ou o seu programa de compliance, instituído por ela mesma. É lógico, e agora eu estou sendo muito prático na minha exposição, que cada entidade ou cada empresa deve ter o seu próprio programa de compliance específico, porque o programa de compliance diz respeito à própria atividade da empresa. E não existe um manual de programa de compliance, existem regras gerais, mas no dia a dia da relação comercial, ela vai saber onde é que os seus funcionários devem ser fiscalizados por ela mesma, que se preocupa com a imagem e também com as consequências da lei, de fiscalizar a conduta daquele funcionário, que a representa. Desde um vendedor até um vice-presidente no fechamento de um contrato. Não existem um modelo de programa de compliance. O programa de compliance deve ser implementado por cada empresa. E olha que interessante. Quando eu falo de compliance, eu estou dizendo de forma simples, então, de uma preocupação na estrutura da empresa por parte da própria empresa em seguir a ética e a lei. No caso, a lei da atividade onde ela se relaciona. Essa preocupação, ela surgiu, num primeiro momento, na década de 70, nos Estados Unidos, em que se criou uma legislação conhecida pelo FCPA, que tratava de regular a conduta das filiais dessas empresas americanas fora do país, o FCPA, que praticavam corrupção. Isso foi no governo do Watergate. O que traduziu isso? Revelou-se que essas filiais americanas praticavam institucionalmente a corrupção nos países em que elas possuíam as filiais, como forma de ganhar a concorrência, como forma de vender, como forma de agir. Quando a opinião pública soube disso nos Estados Unidos, e olha a relação que eu faço, imagem da empresa e opinião pública, houve uma pressão muito grande, e aí tem todo um histórico da notícia da imprensa, em que eles, americanos, foram obrigados a promulgar essa lei FCPA. Veja como parece muito com a realidade do Brasil hoje. Os escândalos de corrupção e a nossa lei de 2013, a nossa lei da empresa limpa, a nossa lei de corrupção. Tracem esses paralelos. Depois eu tive mais recentemente, o Barbary Act, que é por parte das empresas inglesas, no caso europeias, porque as empresas americanas tinham que seguir uma lei de combate à corrupção, as suas filiais no Brasil seguem essa lei, que é a lei americana, não é uma lei brasileira, vigora o princípio da soberania, a lei estrangeira não se aplica no Brasil, em regra, então, mas as filiais americanas cumpriam e as concorrentes europeias não. Então veio o Barbary Act. Então tudo foi uma questão de imagem da opinião pública. Se deduzia na Alemanha, por exemplo, as empresas, se deduzia no imposto de renda, a corrupção praticada nos países da América Latina e na África. Só a título de exemplo da realidade prática. Então eu dizia, esse compliance é um programa que a empresa tem, porque ela se preocupa com a imagem, para implementar, para fiscalizar os seus funcionários, ou a sua própria atividade. Esse programa, ou esse compliance, não foi previsto pela lei. O decreto 8.420, de 18 de março de 2015, ele trouxe regras gerais para um programa de compliance, que muito se assemelham, curiosamente, ao que o FCPA previu. E a gente pode falar um pouco sobre essas regras gerais, mas que eu digo, não são suficientes para a aplicação do inciso 5, que trata de uma diminuição de pena, porque o próprio inciso da lei que trata sobre isso fala que só vai diminuir a pena se tiver um efetivo programa de compliance. E efetivo programa de compliance é aquele programa previsto pela empresa, adequado à sua própria atividade, para ser eficaz. O decreto traz essas regras. Havia uma crítica da nossa parte. Esse livro foi escrito pelo professor Vicente Greco Filho, em coautoria comigo, e desde a lei, antes do decreto, ele já falava, e o programa de compliance para as empresas de pequeno e médio porte? É possível estruturar isso? O decreto acabou dispensando uma série de requisitos com o programa de compliance. Ele atenuou um pouco, mas mesmo assim a gente entende que isso não é claro. Compliance é uma causa de diminuição de pena
de um processo administrativo de responsabilização cujo objeto é o ato lesivo da lei. Mas compliance também é uma preocupação em que eu tenho de uma responsabilidade criminal. Eu posso estudar compliance sobre dois aspectos. E aqui eu faço um parênteses. A Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, ou a Lei da Empresa Limpa, não é uma lei criminal, mas o pano de fundo dela é. Porque essa lei surge de convenções internacionais, eu não vou citar cada uma delas, mas são convenções internacionais que se preocupam em lavagem de dinheiro e crime organizado transnacional. E olha um outro paralelo prático interessante que eu vou citar agora. Vocês percebem que a preocupação com a corrupção ou com atos lesivos aos governos, ao Estado, ela é muito mais adiantada nas atividades bancárias. A atividade bancária ela é altamente regulamentada, porque justamente o banco tem uma preocupação no combate à lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é pano de fundo de corrupção. Então, o que o banco já avançou em termos de portaria, etc., tudo por conta da lavagem, é uma preocupação que surge de uma forma geral na atividade da empresa, não só com uma eventual acusação de lavagem, mas da corrupção em si. E eu dizia, compliance é a diminuição de pena da lei, mas compliance também é um programa que, existindo na empresa, pode ou não ter consequências sobre o âmbito criminal. E aqui sim entra um pouco a participação desse estranho nessa mesa, que é o criminalista. Eu não estou dizendo que o criminalista é estranho em si. Pode até ser por conta da... O criminalista gosta de prendedor de gravata, botoadura, suspensório. Ele é mais a moda antiga, mas não por isso eu estou dizendo, pela matéria. O que o compliance tem a ver com o direito penal? Por que eu vou tratar, ou eu posso tratar do compliance de direito penal? Todos sabem que os atos lesivos do artigo 5º não são crimes, são tipos, portanto, muito mais abertos do que um tipo criminal que tem que ser imitado pelo princípio da atividade. Mas eu digo para vocês que todas as condutas do artigo 5º, e depois é só ler o artigo 5º, elas guardam relações com condutas criminosas do Código Penal. E a lei diz, a responsabilidade desta lei por atos lesivos, entre parênteses, atos de corrupção, ela é objetiva. Ou seja, ela não é responsabilidade de direito penal. Responsabilidade de direito penal depende de dolo de culpa. E ela está lá prevista no artigo 5º. Mas isso significa que a lei diz que essa responsabilidade ela é da pessoa jurídica, ela é objetiva, mas ela não exclui a eventual responsabilização dos seus administradores por crime. Então, eu posso ser uma pessoa jurídica X, processada pelo processo administrativo de responsabilização par, cujo objeto é um ato lesivo e que vai ter consequências previstas na lei, e eu posso também ter um processo criminal por aquele mesmo fato, aquele mesmo acontecimento. Agora, um inquérito policial, um processo criminal com pena, mas cujos envolvidos no processo criminal são pessoas físicas. O diretor, o gerente, o vendedor da empresa, etc. Os processos são paralelos. Eles vão ter uma relação, eu já falo um pouco, se der tempo, sobre ela. E a diferença desses processos é que processo criminal não pune pessoa jurídica, todos sabem disso, com exceção dos crimes ambientais. O processo administrativo de responsabilização, sim. E aqui foi uma grande comemoração de muitos membros do Ministério Público, ou de muitos daqueles que procuravam combater a corrupção. A comemoração vem no seguinte sentido. A punição da pessoa jurídica para crimes ambientais veio previsto na Constituição. Logo quando surgiu a Lei dos Crimes Ambientais, foi questionada a constitucionalidade da punição da pessoa jurídica por crime ambiental, pelo que eu me lembro, por 10, 12 anos. Os primeiros casos foram as queimadas de cana aqui na região de Ribeirão Preto, pelo que eu me lembro. Porque falava-se que era inconstitucional. Demorou uns 12 anos,
salvo o melhor juízo, para o Supremo vir e falar: a responsabilidade penal da pessoa jurídica ela é constitucional. Há quem diga, igualmente, que é um dispositivo na Constituição que permitiu ou que permite a responsabilidade da pessoa jurídica para os crimes do colarinho branco, entre eles o ato de corrupção. Então, o legislador tinha duas opções. Ele poderia ter instituído uma lei criminal para punir a pessoa jurídica por ato de corrupção, já esses atos do Código Penal, ou, e foi o que ele fez, um meio alternativo de punir a corrupção por parte da pessoa jurídica, que é criar uma lei não criminal. E aí muitos dizem que ele foi feliz. E aí está a lei que nós estamos estudando. Ela vai punir a pessoa jurídica por ato de corrupção, mas não na esfera criminal. E por que a comemoração por parte dos estudiosos? Porque eu não vou ter no debate agora um questionamento de constitucionalidade dessa lei. Se fosse criminal, teria. A exemplo do que aconteceu com a lei dos crimes ambientais. E segundo, a aferição de responsabilidade na esfera administrativa, ela é em muito diferente dos critérios ou da aferição de responsabilidade no âmbito criminal, em que eu tenho que seguir na gradação probatória rigor que o juiz criminal exige por uma condenação. Então, se lá no Código Penal, para eu punir uma responsabilidade penal da pessoa física, o juiz, na dúvida, absolve ou non liquê, por exemplo, no caso da responsabilidade penal da pessoa jurídica, o juiz criminal segue critérios rigorosos de imputação. E quando eu digo não só os critérios rigorosos de imputação em abstrato, mas o juiz criminal ele tem um juízo discricionário de avaliação probatória diferente do juiz administrativo, do juiz civil. O raciocínio lógico do juiz criminal prova, como entendido como meio de estabelecer uma verdade no processo, essa gradação probatória, que é a essência, a alma do processo penal. O juiz criminal tem um raciocínio diferente do juiz administrativo. Então, no processo administrativo de responsabilização, os que visam combater e são defensores da lei ficaram felizes, porque é muito mais tranquilo provar um ato lesivo de corrupção pela lei do que seria, que é um administrativo que não é criminal, do que seria se fosse criminal. E eu estou dizendo tudo isso por quê? Apesar da lei ser administrativa, eu fecho esse terceiro raciocínio, eu volto com o compliance. O compliance sobre a esfera criminal, ele é uma preocupação, porque, paralelo a esse procedimento administrativo de responsabilização, eu posso ter um procedimento criminal. E onde é que existem esses crimes da pessoa jurídica, ou melhor, da pessoa física? Então, um exemplo. A empresa X vai contratar uma licitação com o poder público e o gerente de negócios, o gerente da obra, por exemplo, negocia com a prefeitura, é um ato com a prefeitura, ele negocia com a prefeitura, negocia com o funcionário responsável pela prefeitura um ato para fraudar a licitação e leva uma quantia em dinheiro para que ele, que representa a pessoa jurídica X, ganhe a licitação. E tudo isso acontece. Então, uma vez o fato é A, funcionário da empresa, corrompe B, funcionário público, para a empresa X ganhar a licitação. Empresa X responde pelo processo administrativo. Paralelo, o funcionário A responde por um inquérito policial por ato de corrupção. Funcionário B responde por corrupção. Agora, eu contei quantos procedimentos. Em tese pode ter. Pode ter um procedimento administrativo de responsabilização da lei. Eu posso ter um inquérito policial em que estão envolvidos nesse mesmo inquérito, podem estar envolvidos nesse mesmo inquérito o particular e o funcionário público. Eu vou ter um procedimento administrativo do funcionário público por parte da instituição do funcionário público. Eu posso ter uma ação de improbidade e eu posso ter um inquérito civil, uma ação civil pública. Contei 5 ações paralelas. O mesmo acontecimento da vida, o mesmo fato que eu contei. A prova emprestada e a questão prejudicial, isso é um outro ponto para a gente tratar. Mas só para encerrar, por conta do tempo.
Um tema na moda hoje, para o direito penal, não sei se é do conhecimento de vocês, é responsabilidade por omissão. Como eu disse, a atividade bancária é sempre uma atividade em vanguarda no termos da regulamentação e da responsabilidade por omissão. Então, até que ponto eu posso punir o diretor jurídico de uma empresa, por exemplo, pela prática de ato lesivo de um funcionário do setor de vendas, sendo esse diretor jurídico responsável pelo compliance da empresa? Responsabilidade criminal. Então, o funcionário levou a maleta de dinheiro para ganhar a licitação daquela prefeitura. Eu sou o diretor jurídico daquela empresa e cuido do setor de compliance. Necessariamente as empresas não misturam as duas funções, mas em regra sim. Eu posso ser responsabilizado pelo ato daquele funcionário? Em tese, sim. Desde que fique demonstrado que eu, enquanto compliance da empresa, não tomei todas as cautelas que eu poderia tomar para evitar aquele resultado. E eu passo a ser partícipe, em termos criminais, agora dizendo, eu passo a ser partícipe, por omissão, do ato de corrupção daquele vendedor. Porque, enquanto compliance de uma empresa, em tese, esse não é um tema fechado, eu passo a ser garante e garantidor de todos os resultados que a empresa deve seguir, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, esse era um aspecto que eu queria tratar, que é justamente o aspecto que fala da responsabilidade pelo ato lesivo, que pode ser administrativo e pode ser criminal. O Dr. Francisco, também um estudioso desse tema, ele pode contribuir. E essa responsabilidade objetiva, ela é automática? É uma pergunta que se faz. Ela vai ser o objeto do procedimento administrativo de responsabilização, que pode preceder de uma investigação, por exemplo, uma denúncia anônima, que é o que vai acontecer na maioria das vezes, pela autoridade máxima do órgão que é questionada o ato lesivo. Mas essa responsabilidade objetiva é como a multa de trânsito, que o guarda passa e autua, como o policial ambiental, no caso da responsabilidade ambiental, ou ela tem critérios de aferição? Nós entendemos que essa responsabilidade administrativa, e essa é a visão do penalista, né, nada mais é do que um fenômeno de imputação. Imputação não é do direito penal, imputação é da teoria geral do direito. O artigo 2º diz: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativos e civil, pelos atos lesivos previstos nessa lei praticados em seu interesse e seu benefício, exclusivos ou não. A partir da leitura do artigo 2º da lei, nós entendemos que eu posso extrair 3 elementos dessa responsabilidade que a lei chamou de objetivo. O primeiro é que eu tenho que ter uma ação ou omissão do agente que representa a pessoa jurídica. Se a lei trata de atos de corrupção, atos lesivos, entre uma empresa privada e o poder público, esse ato de corrupção é um fato, é um acontecimento da vida, que pode ser, por exemplo, fraudar uma licitação. Então, ela se consubstancia num agir humano. É alguém que vai lá negociar. Então, é elemento de imputação uma ação ou omissão de uma pessoa que representa a pessoa jurídica. Segundo elemento dessa responsabilidade, elemento administrativo da lei, não estou falando do criminal. Eu vou usar uma expressão nossa de criminalista, que esta ação ou omissão da pessoa física que representa a pessoa jurídica tenha gerado um risco não permitido, ou que tenha incrementado um risco não permitido, que justamente são as hipóteses do artigo 5º. Se você ler o artigo 5º, incisos
qualquer ação ou omissão da pessoa física que representa a pessoa jurídica que se adeque, que se subsume, que se enquadre naquelas hipóteses do tipo administrativo, ou gera um risco não permitido, ou incrementa um risco não permitido, quando ele não age sozinho, ele age por etapas na cadeia, que eu vou chamar de cadeia criminosa, ou na cadeia do ato lesivo. E terceiro requisito, para imputação da pessoa jurídica por ato de corrupção. E esse é fundamental e ficou muito próximo de nós criminalistas, porque foi previsto na responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais. Que este ato do funcionário, que representa a pessoa jurídica, tenha sido praticado em benefício ou interesse da entidade. Eu quero chamar a atenção por esse terceiro requisito, porque, apesar da responsabilidade ser objetiva, e, portanto, independer da aferição de dolo e culpa, que é lá do criminalista, que é tudo mais difícil, esse terceiro requisito eu acho muito fundamental, porque aqui há um espaço de defesa muito grande por parte da pessoa jurídica. E aí a importância do efetivo programa de compliance. Trocando em miúdos. Eu, pessoa jurídica X, só vou ser punido por aquele funcionário que levou o dinheiro para a prefeitura para construir a obra pública, se ficar demonstrado esses dois elementos, mas principalmente o terceiro, que aquela negociação foi em benefício com a empresa. Mas a lei é de combate à corrupção, mas ela é mais do que isso, ela é a lei da ficha limpa. Ou seja, a defesa da empresa vai depender de uma série de circunstâncias fáticas do caso concreto, sem dúvida nenhuma, mas principalmente de um claro programa de compliance que ela tem, em que, saindo da regra geral do que foi o SPA, que foi previsto no decreto, eu demonstre no meu procedimento administrativo que eu vou responder, eu, pessoa jurídica, que eu tomei todas as cautelas para evitar que um funcionário meu agisse daquela forma, inclusive dando ciência a ele dos procedimentos da empresa. Eu não concordamos, por exemplo, quando se diz que, apesar da responsabilidade ser objetiva, que não depende, não significa que eu, empresa, pessoa jurídica, não tenho uma defesa. Eu tenho uma defesa, porque a minha defesa não é dolo e culpa, isso é responsabilidade objetiva. A minha defesa ela é de imputação. A imputação objetiva administrativa depende de requisitos objetivos. E é lógico, de conteúdo probatório. Prova é um meio de estabelecer uma verdade no processo, ainda que seja um processo administrativo. A minha prova não vai ser uma prova de autoria, vai ser uma prova de requisito de imputação. A minha prova não vai ser uma prova de culpabilidade. A minha responsabilidade administrativa vai ser uma prova de imputação dos incisos do artigo 5º. Se esses incisos eles são, em tese, imputados ou não. E seguindo aqui o tempo, doutor Francisco, eu vou falando genericamente alguns pontos da lei. Então, compliance, que é um tema da moda, na verdade, ele nada mais se traduz em dois aspectos: de cumprimento a regras de procedimentos que a empresa adota internamente. Genericamente, esses procedimentos foram trazidos pelo decreto. O decreto trouxe isso para a empresa se resguardar de, eventualmente, indícios ou elementos de uma eventual acusação de responsabilidade administrativa pela lei. Mas, sobre o aspecto criminal, ela deve ser uma preocupação de quem cuida de compliance. Porque o compliance, enquanto pessoa física, pode ser responsabilizado como partícipe por omissão de um ato de um funcionário da empresa, desde que fique demonstrado que ele não tomou todas as cautelas de evitar o resultado. Exemplo disso, lei de lavagem de dinheiro. As discussões que eu tenho na lei de lavagem de dinheiro, elas anteciparam tudo isso que eu estou tendo agora. Mas há um outro aspecto aqui. Lembra que eu disse no começo da apresentação que a imagem da empresa... Eu coloquei sempre isso no começo. É uma preocupação grande. Vocês, como colegas advogados, provavelmente devem ter sido consultados por empresas que não se relacionam com o poder público,
portanto, não se submetem à lei anticorrupção em regra, que trata da relação privada com o poder público, mas de empresas que se relacionam no âmbito privado e que têm uma preocupação em ter um programa de compliance. Isso é possível? Claro. Como eu vou fazer esse programa de compliance? Pega emprestado o que o decreto previu, adequa aquelas regras do decreto para a atividade em si da empresa. Mas por que ela está se preocupando com isso? 2 motivos. Primeiro, a imagem da empresa. E segundo, eventual responsabilidade por omissão em título de participação por parte daquele que cuida das regras dentro da empresa, que pode ser desde o diretor jurídico ou qualquer outro dirigente. Então, esse é um aspecto interessante do que se discute hoje do compliance. E o que eu tenho percebido é que essa demanda tem acontecido. Há uma preocupação com a ética privada. Ou seja, o empresário se preocupa com a imagem, a afirmação popular ou populista ou demagógica que o empresário ele aceita ou ele tolera a corrupção, pode não ser verdadeira, se ele é o primeiro a que se preocupa em relação a isso. Isso é um ponto importante. O segundo aspecto que eu queria falar ainda sobre essa parte inicial. O programa de compliance ele é adequado também para as empresas médias e para as empresas pequenas. Como isso deve ser feito, ou como essas empresas vão conseguir estruturar isso, é uma pergunta. Lembra que eu falei que a lei da lavagem se antecipa sempre? Houve uma relação comercial interessante, em que eu tinha um fabricante de cosméticos que vendia para um distribuidor shampoo, e esse distribuidor vendia para um salão de beleza localizado numa determinada região criminosa, que coincidentemente é uma região de favela. Favela não é sinônimo de crime? Claro que não. Mas, coincidentemente, esse salão de beleza era de uma região em que tinha uma favela. E qual que era a preocupação? Qual que era a preocupação desse distribuidor, que depois passou a ser do grande fabricante? É que este salãozinho de beleza, que tinha uma porta só, ele encomendava do distribuidor uma quantidade de shampoos enorme, que daria para abastecer, por exemplo, uma grande rede de salões de beleza. Então, era uma venda desproporcional. E a preocupação era se esse pequeno salão da região de grande crime, região de tráfico, se ele comprava esse shampoo, por exemplo, para lavar dinheiro. Se essa grande quantidade era uma quantidade para lavagem. Eu não sei se vocês lembram ou se fica adequado a todos. Lavar dinheiro significa trazer para o mercado um dinheiro de uma origem criminosa. Esse dinheiro, eu dou uma roupagem de que é um dinheiro com uma origem lícita, uma origem boa para eu poder usar esse dinheiro, para eu poder circular esse dinheiro. É dar origem lícita a um dinheiro de origem ilícita. Então, que seria uma preocupação. E daí, eles se preocupavam. Eu tenho que ter aqui uma regra, um procedimento a ser seguido, para quando eu identificar que eu tenho um pequeno comprador comprando uma grande quantidade, eu não posso vender para ele, para eventualmente não ser acusado de participação na lavagem. E veja que essa é uma preocupação, hoje também, das pequenas e das médias empresas. Feita essa abordagem, e dito, inclusive, que os artigos que a lei previu, os artigos 5º que a lei previu como atos lesivos, eles guardam relação com crimes do Código Penal, na prática nós vamos ter um grande problema de prova emprestada. E isso vai surgir, eventualmente, em todos os procedimentos paralelos que eventualmente forem instaurados. Mas o que eu queria frisar nesse aspecto é que há defesa no procedimento administrativo de responsabilização. E, para ir terminando, respeitando o prazo, a pontualidade, sem afastar do debate que vier depois ou da importância do tema. Um outro ponto importante da lei que ela previu e que era muito de conhecimento nosso do direito penal, o acordo de leniência. E aqui o acordo de leniência,
com algumas especificidades. Eu sei que o tema da moda hoje é delação premiada. E é delação premiada, os seus critérios, o seu requisito. Mas o acordo de leniência também já é. Também ele guarda alguma semelhança. E já era desde a lei anticoncorrencial. O acordo de leniência foi previsto pela primeira vez e aplicado nos casos de concorrência desleal. O CAD aplica até hoje acordo de leniência. A lei previu o acordo de leniência por atos de corrupção. A lei colocou os seus requisitos, a pessoa deve ser a primeira a falar, ela deve contar todo o fato, todo o acontecimento. Eu não vou entrar no detalhe desses requisitos. Mas o ponto que me chama a atenção, e o que eu queria destacar, para não ser uma apresentação só de comentários, a lei exaustiva, são só os pontos que chamam a atenção, é que a lei não previu o acordo de leniência com consequência para as pessoas físicas. E aqui me parece uma situação um pouco paradoxal. Porque se a lei pune só a pessoa jurídica, a lei de empresa limpa, a lei de corrupção, por atos de corrupção, que são atos lesivos do artigo 5º, se para praticar os atos lesivos do artigo 5º, que é um fato, que é um acontecimento, eu tenho que ter uma pessoa física que vai responder criminalmente por aquele ato. Por que a lei, no acordo de leniência, só previu benefícios para a pessoa jurídica e não para a pessoa física? Por que ela espera que essa pessoa jurídica vá procurar a autoridade e contar e confessar tudo o que aconteceu? Em benefício somente da pessoa jurídica. Aliás, só um caso, eu acho, o professor Vicente Greco Filho e eu, o professor Vicente Greco Filho, é o grande autor desse livro, das ideias. Aliás, a escrita desse livro foi ideia do professor Vicente Greco Filho, e todos os grandes comentários do livro sempre foram deles, as grandes ideias. Há um caso em que a pessoa física pode ser beneficiada de um acordo de leniência, é quando se tratar de ato de concorrência desleal. Porque eu vou aplicar o acordo de leniência não da lei, que é o novo, vou aplicar o antigo. E que no antigo há julgados que beneficiam a pessoa física. A apresentação não é de comentários à lei, ela não é de um administrativista nem de um civilista. Esses comentários deste tema, que inaugura são genéricos, inaugura uma mesa de várias outras, foi feito por um criminalista que estuda e que tem esse tema como afeito, mas com uma visão criminal, que tem todo sentido, porque a grande discussão em direito penal ela é hoje o chamado direito administrativo sancionador. O que é crime, o que é sanção administrativa. Esse debate é um tema, junto com a responsabilidade por omissão, é um dos outros temas da moda, tanto que nesse livro tem um capítulo de mais de 10 páginas falando do direito administrativo sancionador. Essa apresentação procurou não ser um comentário à lei, mas procurou buscar temas práticos que têm surgido da nossa atividade como advogado e que, por parte desse palestrante, fica à disposição, eventualmente, de qualquer outra discussão que eu saiba colocar, e que encerro, não sem antes agradecer não só o convite, novamente, mas a paciência de ouvir um estranho, um criminalista, numa plateia que provavelmente tenha de muitos processualistas civilistas. Muito obrigado pela atenção. Me deu tempo.